Estamos tão acostumados a assistirmos a filmes e vemos pessoas pulando de um prédio, sobrevivendo a fortes tempestades, a guerras ou passando por situações sobrenaturais que nos esquecemos que a ficção muitas vezes imita a realidade. Antes de irmos para o vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal e de deixar o seu curtir. Carolina Olsson. A pequena ilha de Okno, na Suécia, se tornou conhecida por ser o lar da bela adormecida da vida real. Carolina Olsson, de 14 anos, morava com sua família. Era a segunda filha e a única menina entre 5 irmãos. Sua família era formada de agricultores e pescadores, como muitas outras na ilha afastada do resto do mundo. Carolina levava uma vida muito tranquila até que determinado acontecimento mudou a sua vida tragicamente. Em um dia normal, Carolina adormeceu e só acordou 32 anos depois como uma mulher de 46 anos. Essa história começou em 1876, quando uma garota cruzando um rio congelado caiu no gelo. Dizem que ela quase se afogou, outros afirmam que ela machucou gravemente a cabeça. Seja como for, a menina voltou para casa com o rosto machucado e uma dor de dente insuportável. Como sua dor de dente não passava e estava piorando, seus pais acreditavam que a menina tinha sofrido feitiçaria, algo bem comum de se pensar na época, já que a superstição estava em alta. Como não tinham nada que pudessem fazer, decidiram que iriam resolver o problema no dia seguinte, mas ela não acordou e só foi acordar novamente em 1908. Como seu pai era um pescador pobre e não tinha dinheiro para um médico, resolveu pedir ajuda para os seus vizinhos. Depois de juntar uma quantia, chamou um médico que não conseguiu acordá-la. Depois de um ano, esse mesmo médico decidiu verificar o estado da menina novamente, mas ela continuava dormindo. Foi então que ele acabou escrevendo ao editor de uma importante revista médica escandinava, esperando ouvir os conselhos e opiniões de seus colegas. Vários outros médicos visitaram a casa de Olsson, mas ninguém foi capaz de tirar Carolina de seu estado de sono. Além disso, alguns fatos chamaram a atenção. Os médicos perceberam que seu cabelo e suas unhas não cresciam, e seu corpo incrivelmente não estava mudando, mesmo tendo sido alimentada por 2 copos de leite com açúcar por dia. Em 1892, a menina adormecida foi levada para o hospital, onde permaneceu por um mês. Lá eles tentaram repetidamente acordá-la, inclusive passando uma corrente elétrica por seu corpo. Mas essas tentativas não tiveram sucesso. Seus pais decidiram levá-la para casa e simplesmente esperar pelo melhor. Várias vezes ela foi vista em pé ou sentada. Um dia, seu pai a viu ajoelhada e murmurando palavras incoerentes. Mas todos esses movimentos Carolina executou em um estado de sono. Após a morte do irmão em 1907, Carolina começou a chorar histericamente, embora ainda dormisse. Enquanto dormia, Carolina perdeu sua mãe e mais 2 irmãos. Quando Carolina acordou em 1908, ela descobriu que seu mundo havia mudado completamente. Ela soube imediatamente que algo estava errado. Olhando no espelho e vendo uma mulher adulta no reflexo, ela chorou inconsolável. Surpreendentemente, a mulher de 46 anos parecia ter no máximo 25. A notícia de que a Carolina havia despertado do sono se espalhou por todo o mundo. Jornalistas de todo lugar foram à casa de Olsson para entrevistá-la. Cansada de tanta atenção, a família começou a se esconder. Muitos médicos atestaram e descobriu-se que todas as habilidades e conhecimentos que ela possuía antes de adormecer permaneceram com ela. Seu nível de desenvolvimento intelectual também permaneceu no mesmo nível. Além disso, nenhuma anormalidade física ou mental foi identificada. No entanto, alguns consideraram a mulher uma fraude. Parecia incrível que ela tivesse vivido de leite e açúcar por tanto tempo. Havia rumores de que sua mãe a considerava enfeitiçada. Mas ainda não está claro como a mulher conseguiu enganar muitos médicos por tanto tempo. Carolina viveu uma vida bastante longa e tranquila e morreu aos 88 anos. Nicholas Alquemade.
Em 1944 o mundo estava vivenciando a maior guerra que a humanidade já viu, a Segunda Guerra Mundial. Nascido em 10 de dezembro de 1922, na cidade de Loughborough, Inglaterra. Antes de ser escalado pelo Esquadrão 115 para lutar, Al-Qemadi trabalhava como jardineiro, um emprego bem simples comparado com o que o esperaria. Ele atuaria como um artilheiro atirador de cauda de uma aeronave, responsável pelo manuseamento de uma metralhadora posicionada na parte traseira da fuselagem. O rapaz de 21 anos de idade e sua equipe concluíram com sucesso 14 operações, por isso foram designados para uma invasão em Berlim. Na noite de 24 de março de 1944, uma das 811 aeronaves destinadas para a missão, uma Lancaster II, decolou de Cambridgeshire às 18h48 com destino a Berlim, levando seus 7 membros da tripulação. A operação contra a capital alemã foi um sucesso, mas ao retornarem para a Grã-Bretanha não aconteceu o mesmo. Ventos atípicos empurraram a aeronave em direção ao Vale do Ruhr, uma região com forte concentração de defesas alemãs antiaéreas. Por volta da meia-noite, eles foram atacados por junkers alemães, uma das asas e a fuselagem do bombardeiro foram atingidas por metralhadoras e imediatamente explodiram em chamas. O Al-Qemadi, como artilheiro traseiro, tentou defendê-los atirando de volta. Mesmo destruindo o avião inimigo, as chamas se espalharam e começaram a engolir toda a traseira do avião. O piloto James Arthur Newman ordenou que a tripulação se preparasse para pular, e assim o fizeram. Visto que a torre, onde Al-Qemadi ficava, era estreita demais para que ele usasse um paraquedas, o dispositivo era armazenado em uma caixa na parte traseira da fuselagem. Quando Al-Qemadi abriu a caixa, notou que o paraquedas estava pegando fogo. A máscara de oxigênio de borracha, apertada com força sobre a boca e o nariz, começou a colar em sua pele à medida que derretia. Foi então que ele percebeu que estava em chamas também. Como ele tinha apenas a opção de ficar ou pular, decidiu acabar com o seu tormento se jogando de 5.500 metros de altura. Contou a um jornal da época que naquele momento, enquanto caia para o fim, ele refletiu e se lamentou por nunca mais poder voltar para casa, mas logo perdeu a consciência devido à dor que as chamas provocavam. Quando acordou, percebeu que estava em uma floresta e que provavelmente tinha sobrevivido por causa da grande quantidade de neve que estava sob ele e dos grandes pinheiros que devem ter contribuído para suavizar o pouso. Depois de perceber o milagre que o tinha ocorrido, verificou que seu corpo tinha alguns arranhões e um joelho torcido. Incapaz de se mover, Al-Qemadi soprou o seu apito de emergência até atrair a atenção de alemães locais. Morrer de frio não era uma opção. Ele foi levado à enfermaria do Hospital Meshed e teve seus ferimentos tratados. Ele foi conduzido para um interrogatório no dia seguinte, que revelou a sua história de sobrevivência, mas os nazistas não acreditaram e o acusaram de ser um espião. Se provasse que isso era verdade, significaria uma sentença de morte para Al-Qemadi. Então o jovem os desafiou a encontrarem o suporte de seu paraquedas. Uma busca realizada na floresta e nos destroços encontrados do Lancaster II a 32 quilômetros do local da queda comprovaram a verdade. Os alemães ficaram tão impressionados que lhe entregaram um certificado por seu feito extraordinário e foi fotografado pela imprensa alemã antes de ser preso como prisioneiro de guerra. Entre os demais prisioneiros com quem ficou, ele se tornou uma celebridade, até o fim da guerra. Depois que retornou para sua cidade natal, Al-Qemadi desafiou a morte algumas vezes. Enquanto trabalhava em uma fábrica, o líquido de um gerador de gás de um reservatório de cloro explodiu deslocando a sua máscara, levando-o a respirar o gás venenoso. Al-Qemadi sofreu por 15 minutos agonizantes antes que seus pedidos de ajuda fossem atendidos. Pouco tempo depois, um tubo de sifão estourou e lançou ácido sulfúrico industrial nos braços e no rosto. Na sequência, o homem mergulhou a cabeça em um tambor de 40 litros de tinta para neutralizar a ação do ácido. Consequentemente, ficou apenas com queimaduras de primeiro grau. Mais tarde,
Alquemade se tornou vendedor de imóveis e aproveitou uma vida tranquila ao lado de sua esposa e seus filhos. Em junho de 1987, faleceu de causas naturais. Gostou do vídeo? Não se esqueça de deixar o seu comentário e de ver mais vídeos do canal. Até a próxima!